E aí, pessoal desenvolvedora, tudo tranquilo? Meu nome é Matheus Apolinário e você está no CodeZone XT. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como que eu começaria na área da programação em 2023. Bom, a minha primeira ação que eu tomaria se eu estivesse começando na programação atualmente seria escolher uma macro área para me atuar. Uma macro área dentro da área da tecnologia. E eu investiria toda a minha energia nessa macro área. As macro áreas possíveis que eu enxergo como macro áreas viáveis seria o caminho do front-end, o caminho do back-end, o caminho ciência de dados e entre outras. Existem várias dessas macro áreas. Logo depois de ter selecionado essa macro área que eu me identifico mais, eu me vejo mais trabalhando lá, eu tenho uma disposição a trabalhar mais nela e eu considero que eu me sairia melhor nela, eu vou selecionar uma boa linguagem de programação que resolve bem os problemas daquela macro área. Por exemplo, se você por exemplo, se eu optasse pela macro área de ciência de dados, provavelmente eu selecionaria a linguagem Python para poder investir os meus estudos, para poder, na verdade, estudar. Porque é uma linguagem de programação que já resolve bem os problemas daquela macro área, no caso, ciência de dados. Se eu escolhesse, por exemplo, o front-end, eu escolheria uma linguagem de programação que resolve bem os problemas daquela macro área. No caso do front-end, eu selecionaria a linguagem de programação JavaScript para poder me aprofundar, para iniciar, na verdade, os meus estudos. E nesse momento, logo depois de selecionar a linguagem de programação que resolve bem os problemas daquela macro área que você selecionou, na verdade que eu selecionei, eu iria já criar o meu repositório, o meu GitHub, na verdade, o meu perfil no GitHub, e também eu usaria uma técnica de criação de conteúdo. Eu começaria a produzir conteúdo no LinkedIn. Eu criaria um LinkedIn e começaria a produzir conteúdo para documentar a minha jornada, para entender de como que eu comecei e o quanto eu estou evoluindo. Não só para poder mostrar isso para recrutadores no futuro, mas também para poder ter um documentado e entender o quanto você evoluiu nesse tempo, para você visualizar que você está evoluindo. Porque muitas das vezes no começo fica meio nebuloso essa questão da evolução. Você não consegue ter clareza se você está saindo do lugar, você está na direção correta ou não. Aí você tendo essa base de conhecimento que você já aprendeu e disponível, você consegue ter essa noção mais clara. Com a linguagem de programação selecionada, também eu aprenderia os fundamentos de programação através dessa linguagem de programação. Eu usaria essa linguagem de programação para aprender os fundamentos da programação como um todo. No caso, eu aprenderia a sintaxe dessa linguagem de programação, também aprenderia lógica de programação usando essa linguagem de programação e também aprenderia algoritmos. Basicamente a definição de algoritmo é uma sequência de passos que resolvem algum determinado problema. É um padrão que que desencadeia na solução de algum problema ou que executa alguma tarefa de forma automática. No caso, no começo, eu não investiria em conteúdos pagos, eu usaria somente conteúdos gratuitos, porque existem muitos conteúdos bons gratuitos, principalmente para galera que está iniciando na área, então eu não veria necessidade, principalmente pelo meu nível, de investir em conteúdo pago, pelo menos a princípio. Eu focaria mais em bater a cabeça resolvendo problemas e tudo mais, do que de fato consumindo conteúdo teórico. Então eu não investiria em algum curso. Mas, claro, existem situações que pedem um acompanhamento mais especial. Porque se você for selecionar uma linguagem muito específica que não tem tanto conteúdo, mas esses casos são as exceções, não são as regras. Na maioria das vezes você vai encontrar muito conteúdo gratuito sobre o tema que você pretende
o tema que você pretende estudar. Para poder validar essa minha evolução, eu resolveria desafios desses sites que promovem desafios. Por exemplo, existe um site chamado Bground que tem vários desafios de lógica de programação que vão do nível fácil ao nível difícil. Então você consegue pegar esses desafios e ir praticando na sua casa, praticando o uso dessa linguagem de programação que você selecionou, praticando a criação de algoritmos para resolver problemas, praticando a sua lógica de programação e também praticando o uso da sintaxe dessa linguagem de programação. Depois de ter pego o jeito da linguagem de programação, já está conseguindo resolver os problemas de uma forma mais fluida, eu optaria por pegar algum projeto já que resolve algum problema real. No caso, eu tentaria pegar um freela, ou eu tentaria conversar com algum conhecido e tentar fornecer alguma solução para algum problema do dia a dia dessa pessoa conhecida, para já ter essa experiência prática, aplicar aquele conhecimento que eu trouxe da teoria na prática. Este salto de projetos acadêmicos, entre aspas, acadêmicos, para projetos práticos, muitas das vezes deixam principalmente as pessoas iniciantes muito perdidas. Então, para resolver esse problema, eu criei um método chamado Método 80-20 para a construção de software. Esse método eu consegui detalhar ele de forma bem clara no meu e-book. Então, se você quiser acessar a página onde eu descrevo certinho como funciona esse método e o valor dele, corre no link da descrição que eu vou te passar certinho todas essas informações que são necessárias para saber como que funciona esse método. Depois, a minha ideia seria pegar mais projetos além desses que eu já teria resolvido. Aí eu vou ir moldando o meu conhecimento a partir das demandas, o que tornaria a minha bagagem de conhecimentos, a minha bagagem de soluções muito mais cheia, muito mais, a minha experiência aumentaria muito, o que traria também um portfólio muito mais recheado. Então eu continuaria nessa pegada. E tentaria também me desvincular da minha linguagem raiz. Não usar ela para resolver todos os problemas, e sim começar a encarar ela como uma ferramenta que pode ser útil para algumas demandas, mas que não é um coringa, que não vai resolver todos os problemas e todas as demandas do mundo. Eu começaria a expandir o meu mundo e já conhecer outras linguagens de programação, aplicando na verdade esses mesmos conceitos que são compartilhados entre as linguagens, esses conceitos de lógica de programação. Muitas das vezes a sintaxe também é parecida dessas linguagens, aí você começa a pensar mais na solução do problema e não tanto nas suas capacidades técnicas. Porque as suas capacidades técnicas elas já são suficientemente boas para você transitar entre as linguagens de programação. Bom, seria assim mais ou menos que eu começaria a programação em 2023 de uma forma bem prática. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça também de passar aqui no link da descrição, onde eu exponho o meu método que eu comentei com vocês, que é o método 80-20 para a construção de software. Provavelmente, se você é iniciante, esse método vai te ajudar muito. E também se você é um pouco mais avançado, mas se sente meio perdido na hora de iniciar um projeto e concluir um projeto envolvendo a construção de software. Então, o método ele foi muito bem lapidado e provavelmente ele vai te ajudar muito nesse contexto, para resolver esse problema seu, essa demanda. Então é isso, eu fiquei com Deus e até mais.